Olá, vamos entender hoje as novidades do INSS para 2026. Se você já é aposentado, pensionista ou está de olho na aposentadoria, as informações que a gente vai ver agora são super importantes. Então, vamos lá. A pergunta que todo mundo quer saber: o benefício vai aumentar? A resposta é sim, mas o como e o quanto desse aumento dependem de alguns detalhes que fazem toda a diferença. E é isso que a gente vai desvendar agora. E o primeiro número importante é esse aí na tela. Guarda bem. R$ 8.475,55. Esse é o novo teto, ou seja, o valor máximo que um benefício do INSS pode chegar em 2026. Agora, o segundo número fundamental para a gente entender é este aqui, 3,90%. Esse é o percentual de reajuste para quem recebe aposentadoria ou pensão acima do salário mínimo. Ok, vamos começar falando do teto. É bom deixar claro que esses números não são especulação, tá? Eles já foram oficializados pelo governo e definem a nova realidade para milhões de brasileiros. Para a gente ter uma ideia do que essa mudança significa, o valor máximo anterior era de R$ 8.157,41. Agora, ele deu um salto para R$ 8.475,55. É uma mudança bem significativa para quem está no topo da tabela de benefícios. Certo, mas agora vem a pergunta crucial. Esse reajuste de 3,90%, ele vale para todo mundo? A resposta é não. E entender essa diferença é fundamental para não ter surpresas. O ponto principal é que a gente tem dois grupos diferentes aqui. Quem recebe um valor acima do salário mínimo tem um reajuste de 3,90%, que é baseado em um índice chamado INPC. Agora, quem recebe exatamente um salário mínimo, o benefício sobe junto com o piso nacional, indo para R$ 1.621. E aqui, atenção a um detalhe muito importante. Para ter direito ao reajuste cheio, o de 3,90%, a pessoa já precisava estar recebendo o benefício desde o dia 1º de janeiro do ano passado. Para quem começou a receber depois disso, o cálculo muda. E essa tabela mostra bem como isso funciona. Quem começou a receber lá em janeiro ou fevereiro de 2025, pega a taxa completa. Mas, se o benefício começou a ser pago em março, por exemplo, o reajuste já cai para 2,38%. Se começou em junho, 1,02%. E se foi só em dezembro, o reajuste é de apenas 0,21%. Ou seja, um reajuste proporcional ao tempo. Ok, mas de onde saiu esse número, 3,90%? E a pergunta que não quer calar: esse aumento consegue cobrir a alta no custo de vida? Vamos dar uma olhada no contexto econômico por trás desse reajuste. Primeiro, a gente precisa entender o que é o INPC. Esse é o índice oficial que o governo usa para calcular o reajuste das aposentadorias acima do mínimo. Basicamente, ele mede a inflação para um grupo específico, famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. E do lado do INPC, a gente tem o IPCA. Esse sim é considerado a inflação oficial do Brasil. A grande diferença é que o IPCA olha para uma fatia bem maior da população, famílias com renda de até 40 salários mínimos. Por isso, ele reflete o custo de vida de uma forma mais geral. E esse gráfico aqui, olha, ele deixa a história bem clara. A barrinha do INPC, que foi usada para o reajuste, fechou 2025 em 3,90%. Já a barrinha do IPCA, a inflação oficial, ficou um pouco mais alta, em 4,26%. O que isso quer dizer? Que o reajuste dos benefícios não conseguiu acompanhar a inflação oficial do país. E a consequência disso? Pois é, a própria matéria que a gente analisou resume bem. A diferença entre os dois índices aponta perda de poder de compra para esse grupo de segurados. Traduzindo na prática, mesmo com o aumento, o dinheiro compra um pouco menos do que antes. E essa perda no poder de compra faz o planejamento ser ainda mais importante, né? Falando em planejar o futuro, as novidades de 2026 não param no reajuste, não. Tem outras mudanças importantes nas regras para conseguir se aposentar. Vamos ver o que mais vem por aí. Essas mudanças todas fazem parte do que a gente chama de regras de transição, que vieram com a reforma da Previdência lá de 2019. Elas foram criadas para quem já estava contribuindo para o INSS naquela época, e as exigências vão aumentando um pouquinho a cada ano. Dando uma olhada na tabela, a gente vê o seguinte: em 2026, a idade mínima sobe 6 meses. Vai para 59 anos e meio para as mulheres e 64 anos e meio para os homens. A regra de pontos também sobe um pouquinho. Precisa somar 93 pontos para mulheres e 103 para homens. O que não muda é o tempo mínimo de contribuição. Continua 30 anos para elas e 35 para eles.
Ufa, bastante coisa, né? Então, só para a gente amarrar tudo, o teto do INSS tem um novo valor máximo, o reajuste de 3,90% vale para quem ganha acima do mínimo, mas esse aumento ficou um pouco abaixo da inflação oficial. E para quem ainda está na ativa, as regras de transição ficaram um pouco mais apertadas. E com isso a gente fecha essa análise. Fica claro que as regras da Previdência estão sempre mudando, e todo ano surgem novas adaptações. A questão que fica no ar para a gente refletir é como se preparar da melhor forma para o futuro, num cenário que está sempre em movimento.